Ontem nós vimos duas situações bem distintas no nosso futebol gaúcho. Enquanto o Inter vencia, novamente jogando bem e garantindo 14 jogos de invencibilidade, o Grêmio perdia para o Palmeiras, mas não somente perdia, era amassado. Foi um banho de bola e os números mostram isso. Se não fosse o Marquezinho, o goleiro gremista, o placar seria muito mais elástico do que somente 1-0 para o Palmeiras. Foi um placar enganoso que não condiz com o que foi a partida. Afinal, o Palmeiras deu 35 chutes, um número muito elevado de finalizações, enfim, um verdadeiro massacre. Mas por que eu tô falando deles num vídeo que eu costumo sempre falar contigo sobre o nosso Internacional? Porque eu estive pensando, por que hoje há esse abismo tão grande entre o Inter e o Grêmio aqui no Rio Grande do Sul? Por que hoje o Inter tem 20 pontos a mais do que o seu principal rival? O que está diferenciando, o que está causando tamanha diferença neste momento entre as duas equipes? E eu tenho algumas observações para fazer em relação a isso. A primeira delas, e muito evidente, é a diferença entre os elencos. Porque tentou-se criar uma narrativa aqui no Rio Grande do Sul, neste ano de 2024, que os dois elencos eram muito parecidos. Uma narrativa muito alimentada por alguns jornalistas identificados e principalmente por parte dos torcedores gremistas nas redes sociais, que não aceitaram que o Inter contratou jogadores de nome e investiu sim numa montagem de um elenco neste ano, que infelizmente acabou não suprindo tudo aquilo que se esperava dele, ou seja, de levantar taças, mas é um bom elenco. Só que tentaram fazer algumas comparações, equiparar alguns jogadores que não tinha como comparar. Quem não lembra de jornalistas gremistas dizendo, em véspera de clássico Grenal, que o Marquezinho é mais goleiro que o Rocher? Quem não lembra de jornalista gremista comparando Diego Costa e Borré? Quem não lembra daquele debate na imprensa entre quem é melhor, Carbadio ou Alan Patrick, ou era Cristal do Alan Patrick? Enfim, um dos dois ou Alan Patrick. Tentaram criar uma equidade que em nenhum momento existiu. O Inter tem um elenco muito melhor do que o do Grêmio, em todos os setores, em todas as posições. O goleiro do Inter é melhor do que o do Grêmio, a dupla de zaga do Inter é melhor do que a do Grêmio, os dois laterais hoje do Inter, Bruno Gomes e Bernabé, são muito melhores do que os do Grêmio, o meio-campo titular do Internacional é muito melhor do que o do Grêmio, e o Borré é muito melhor do que qualquer atacante que hoje o Grêmio tenha. E aí entra outro ponto: treinador. E seria muito simplório da minha parte falar, o Roger hoje é melhor do que o Renato. Não, a gente tem que destrinchar um pouco essa situação, porque tem muitas coisas que tornam hoje o Roger um treinador melhor do que o Renato Portaluppi. O primeiro ponto que diferencia Roger Machado de Renato Portaluppi é trabalho. E isso ficou muito claro no último Grenal, vencido pelo Internacional. Enquanto o Roger se reapresentou com o restante do elenco do Inter e começou a preparação para o clássico desde o primeiro dia após a reapresentação, do lado de lá, o Renato estava no Rio de Janeiro, em barzinho, tomando cerveja com os amigos, enquanto os jogadores do Grêmio estavam trabalhando aqui em Porto Alegre. E essa é uma das principais diferenças entre ambos treinadores. O Roger é um trabalhador da bola. Já o Renato nunca escondeu que a preferência dele é futebol no Rio de Janeiro e tomar uma cervejinha. Outro ponto que diferencia os dois treinadores é a humildade. O Inter nesse momento tem 14 jogos de invencibilidade, está 20 pontos à frente do seu maior rival. E mesmo assim o Roger nas coletivas tem pregado humildade, dizendo que o Inter tem que ter os pés no chão, que os jogadores têm que seguir brigando como se fosse o último prato de comida, mesmo o Inter vivendo um grande momento. Enquanto do lado de lá, nós vimos, na derrota do Grêmio no último Grenal desse ano, aliás, o Grêmio que perdeu todos os Grenais desse ano, o Renato foi pra coletiva e não soube admitir que errou, não soube admitir que o time não foi bem. O que ele disse? Que o Grêmio ganha títulos, que pro Internacional só o Grenal bastava. E mais de uma vez, o Grêmio perde partida e o Renato vem dizer que ele tem faixa no peito. Enfim, não há uma autocrítica, não há uma humildade, enquanto o time deles não tá jogando bosta nenhuma. E por último,
Qualidade técnica, torcedor colorado. E alguns vão dizer, qualidade técnica. O Renato ganhou muito mais títulos como treinador do que o Roger. E eu concordo, não dá pra negar. Mas a gente tem que lembrar que o Renato ganhou títulos como treinador, começando por aquela Copa do Brasil de 2016, com um time que foi montado e ajustado pelo Roger Machado. E inclusive vários gremistas concordam com isso. Aquele time que tornou o Renato campeão foi montado pelo Roger, foi organizado pelo Roger. E agora, com o Roger novamente uma grande equipe, o Renato no Grêmio e o Roger no Internacional, a gente vê que há uma discrepância técnica entre os dois. O Roger está sabendo achar soluções para o Inter. O Roger descobriu Bruno Gomes como lateral. O Roger viu que o Bernabei havia um erro no Internacional de o Bernabei não jogar e deu oportunidades e ele tá aí. E pro Renato ele simplesmente não tá conseguindo tirar o Grêmio dessa merda que tá. Enfim, pra mim essas são as duas grandes diferenças, treinador e elenco, que hoje separam o Internacional do Grêmio aqui no Rio Grande do Sul, os momentos de ambos os times. E digo mais, neste ano de 2024, o Roger é o melhor treinador do futebol brasileiro. E tu pode dizer, Lennon, tu tá louco. Afinal, o Botafogo tá aí líder do campeonato e final de Libertadores. O Atlético Mineiro tem 2 finais. Como é que o Roger é o melhor treinador? Bom, a gente tá falando de 2 times, Botafogo e Atlético, que têm grandes elencos e tiveram grandes investimentos. Enquanto isso, o Roger pegou, por exemplo, um Juventude com investimento extremamente modesto e fez campanhas honestíssimas até sair de lá. Levou o Juventude para uma final de Campeonato Gaúcho, inclusive eliminando o Internacional dentro do estádio Beira-Rio. Com o Juventude, também eliminou o Inter de uma Copa do Brasil. O Juventude jogava muito mais enquanto estava no comando do Roger Machado. E aí veio para o Internacional um Inter que não jogava absolutamente nada, que estava perdido em campo, que estava desmotivado, que havia sido eliminado de todas as competições, um time que havia sido muito afetado pelas enchentes e levou o Inter a um campeonato de recuperação. Inclusive, para muitos dizendo que hoje o Inter joga o melhor futebol do Brasil. Levou o Inter a 14 jogos de invencibilidade e a uma organização como há muito tempo nós não víamos. Então não é exagero dizer que, dado todo o contexto, dado elencos, enfim, tudo que envolve futebol, neste ano de 2024, o Roger Machado é o melhor treinador do futebol brasileiro. Como eu falei do lado de lá, falei do Grêmio, falei do nosso rival, quero encerrar dizendo o seguinte: o Grêmio, com a bola que tá jogando hoje, é fortíssimo candidato a ser rebaixado. Eu tô vendo o Colorado dizendo, não vai cair, o Grêmio vai se livrar, tem time muito pior. Nesse momento, o Grêmio tem 5 pontos à frente da zona de rebaixamento, tendo 2 jogos a mais que o Atlético Paranaense, por exemplo, e tendo um jogo a mais do que a maioria dos times que estão atrás dele. E mais, hoje a nota de corte, a pontuação de corte para não ser rebaixado, conforme as estatísticas, são 44 pontos. Com 44 pontos ainda tem 5% de chance de cair. Mas a gente pode dizer que hoje é esta a pontuação de corte. Só que em reta final de campeonato isso costuma subir. Até porque os times que estão lá atrás acabam dando aquele gás final, buscando melhorar, buscando fugir totalmente dessa possibilidade de rebaixamento. Então que a gente coloca em 45 pontos. Hoje o Grêmio tem 39 pontos, com 5 jogos pela frente. Vocês já viram a tabela deles? O Grêmio não faz 6 pontos nos próximos 5 jogos. O Grêmio tem 16 derrotas em 33 jogos do Campeonato Brasileiro. Vai ganhar do Juventude, muito provavelmente, porque é filial contra a matriz. O Juventude também não vive grande momento. Vai a 42 pontos. Vocês acham mesmo que o Grêmio faz mais 4 pontos nos últimos 4 jogos? Pegando Corinthians em São Paulo, pegando um São Paulo aqui em Porto Alegre, mas que é um time enjoado, pegando um Cruzeiro que realmente não tá bem, mas joga lá em Minas Gerais, pegando um Vitória que também tá nessa luta, jogando lá na Bahia. Eu acho que o Grêmio não faz 6 pontos nos últimos 5 jogos. É candidatíssimo a ser rebaixado. Ou seja, nós podemos, daqui um mês, estarmos muito alegres, não somente pelo G4 do Campeonato Brasileiro, mas também com o rebaixamento deles. Tudo tá indicando que o Grêmio vai lutar até o final e que é fortíssimo candidato a ser um dos rebaixados desse Brasileirão. E agora, antes da gente encerrar, eu quero que tu comente por aqui o que tu acha disso que eu falei. Tu concorda comigo? Tu discorda?
Tu acha que eles têm chance de rebaixamento? Tu concorda comigo olhando pra tabela? Ou acha que eles vão escapar, inclusive antes da última rodada? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu é colorado, não conheceu o canal? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!